nossa salvação. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me, sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, como foi anunciado, hoje a gente entra no capítulo 3 do livro Caixa de Perguntas, e aqui o capítulo trata de as traduções da Bíblia e sua leitura, a atitude protestante e a atitude católica. Vamos lá. Primeira pergunta. Não foi Lutero o primeiro que traduziu a Bíblia em língua vernácula, ou seja, o primeiro que tirou do latim, do hebraico, do grego, e colocou na língua do povo, né? Por que se lhe opuseram tão tenazmente os católicos? Ou seja, porque na época de 1500, mais ou menos, a igreja foi tão contra Lutero traduzir a Bíblia para a língua alemã. Por que será? Então vamos ver a resposta. Não foi Lutero quem primeiro traduziu a Bíblia em língua vernácula. A tradução em língua vernácula do Novo Testamento tinha sido publicada já em 1522 e a tradução do Antigo Testamento em 1534. De 1466 a 1522, publicaram os católicos alemães 19 edições completas da Bíblia. 14 na Alemanha, na Alta Alemanha, né, em Augsburg, Basel, Strasbourg e Nuremberg. E 5 na Baixa Alemanha, em Colônia, Delphi e outras cidades aqui, outros lugares. Agora, de 1450 a 1520, publicaram os católicos 188 edições da Bíblia. 156 em latim, 6 traduções em hebraico, 11 em italiano, 10 em francês, 2 em boêmio, 1 em flamengo, 1 em eslavo e 1 em russo. Os católicos combateram a versão do Lutero não porque ele escreveu em alemão essa tradução, mas é porque, como então ele escreveu, ou melhor, como então disse o Enser, é em muitas partes uma tradução confusa, e esse Enser disse que estultificou e perverteu o antigo texto fiel da igreja cristã com grande desvantagem e corrompeu-o ainda em glosas e prefácios heréticos. Quer dizer que não foi apenas uma tradução que o Lutero fez, ele enxertou opiniões dele, contrárias à doutrina da igreja, e até mesmo contrárias à própria tradição da própria Bíblia. Ele força o texto bíblico sempre que se trate de fé e de obras, e também quando se não trata de uma nem de outra coisa. O Enser nota-lhe 1.400 inexatidões, e o sábio protestante Bunsen menciona 3.000 inexatidões, termos muito vagos na tradução do Lutero. Lutero ridiculariza o livro do Eclesiastes, rejeita a epístola aos Hebreus e o Apocalipse. Por quê? Ele diz que não eram livros apostólicos. Ele omitiu os 2 livros dos Macabeus, porque lá nesses 2 livros se mencionam as orações pelos defuntos, que a igreja também faz até hoje. Ele chama a carta, né, a epístola de São Tiago, de uma epístola de palha. Por quê? Porque justamente esta epístola, esta carta de São Tiago, apóstolo, ela contradiz a falsa doutrina das boas obras, segundo Lutero. Mas a carta de São Tiago prega que a gente tem que fazer boas obras para sermos salvos. E Lutero dizia, basta crer e você será salvo, não tem que fazer obra nenhuma. Então é complicado, né? Perverte deliberadamente o pensamento de São Paulo aos romanos, acrescentando no capítulo 3º, versículo 20, no capítulo 28 e no capítulo 4º, a palavra fé, a palavra só e a palavra somente. Quando os críticos católicos foram argumentar desta questão, ele escreveu:
Se os senhores novos papistas se sentem tão embaraçados com uma simples palavra, eu sei dar-lhes uma resposta justa, adequada. O doutor Lutero assim o quis, e diz que um papista e um burro são uma e mesma coisa. Eu assim o quis e determinei que assim fosse. O meu querer, eis a razão. É o que eu quero. Até parece um ministro do Supremo Tribunal Federal falando hoje, no né? lugar de Deus, então, né? Encarnou Alexandre de Moraes nele. E eis a razão também porque a falsa versão de Lutero foi proibida no Ducado de Saxônia, na Áustria, na marca de Brandeburgo, e porque se lhe opuseram os sábios católicos publicando traduções fiéis da Bíblia na Baixa e Alta Alemanha. Certo? Aí vem outra pergunta. Não foi a Bíblia traduzida em inglês a primeira vez por João Wycliffe? Não lhe mostrou a Igreja Católica sua hostilidade, proibindo-a, bem como a de Tyndale? Então, não, a resposta é não. O cardeal Gasquet provou que a Bíblia hoje dita Wyclifita era a antiga Bíblia Católica inglesa mencionada por São Thomas More. Ao escrever, abre aspas, a Bíblia foi muito antes de Wycliffe vertida para inglês por homens muito virtuosos e doutos, e o povo bom e pio lia esta versão com devoção e reverência. Olha só, então, os protestantes acusam a Igreja Católica de, naquela época, para trás de 1500, nunca deixar o povo ler a Bíblia, porque só o Papa, só os bispos liam em latim, e o povo era analfabeto. Mentira, porque tinha um monte de traduções na língua italiana, na língua boêmia, na língua eslava, né, na língua deles, do povo. E aqui, ó, a tradução desse Wycliffe foi condenada pelo Concílio de Oxford, em 1408, no templo do arcebispo Arundel. Por quê? Porque ele a amoldara às suas vistas heréticas. Então foi ordenado que, de futuro, se não publicasse nenhuma tradução da Bíblia sem primeiro ter sido aprovada pelo bispo diocesano ou por concílio provincial. Por quê? Porque estava dando problema. Não é que a igreja impôs a tradução de São Jerônimo, a Vulgata. É por causa dos problemas. Ela tinha deixado antes, mas estava havendo muita confusão. E a igreja é uma instituição que quer pôr ordem e não deixar a bagunça solta. Então, ó, São Thomas More, comentando esta lei, vai dizer, ó, abre aspas, eu encontro esta lei inteiramente razoável, como vedes. Olha, não havia proibição de ler a Bíblia antes de publicada a tradução desse Wycliffe, ou Wycliffe, eu não sei como pronuncia o nome dele, porque era conforme a verdade. Nem a dele foi condenada por ser novidade, mesmo porque o não era, como se disse, mas por ser falsificada. Nem é proibido hoje fazer novas traduções, apenas se providenciou para que se não publiquem nem leiam, sem primeiro terem sido diligentemente examinadas e aprovadas pela Igreja. Pela mesma razão, foi proibida em 1530 pelo bispo Tunstall de São Paulo a tradução do Novo Testamento de Tyndale. Tradução falseada, continha 2.000 inexatidões e propunha-se apoiar a doutrina e o texto de Lutero. Tá vendo? Os bispos de então baniram, com suas proibições, estas falsas traduções, tal qualmente os estados modernos banem a circulação de moeda falsa. Aos seus olhos, elas não representavam a pura palavra de Deus. Então, a questão de a Igreja Católica colocar impositivamente uma única tradução como modelo, como Bíblia oficial da Igreja, é porque, quando ela deixava outras traduções, por causa de Lutero, começaram a traduzir de forma falseada a Bíblia, colocando palavras com duplo sentido, inexatas. E a doutrina, para levar para o céu, não pode ser uma doutrina dúbia, com duplo sentido. A doutrina tem que ser clara, assim como o código tem que ser claro, né? A lei tem que ser clara, senão ninguém se entende. Então, outra pergunta. Na Idade Média, quando a Igreja Católica estava no seu apogeu, não era a Bíblia praticamente desconhecida? Porque a gente ouve isso na escola com os professores de história, principalmente os esquerdistas, né? Ou melhor, pela unânime maioria dos esquerdistas de história. Eles falam que a igreja não deixava ninguém ler a Bíblia, então ninguém conhecia. Na verdade, não.
Lutero é muito exagerado. É menos verdadeiro ao escrever que antes dele a Bíblia jazia empoeirada debaixo de um banco. Ao contrário, na Idade Média, a Bíblia era o livro que mais circulava e mais influía na vida dos povos. Nela se inspiravam os sacerdotes para pregar os seus sermões, lendo-a diariamente no missal e no breviário. Os monges passavam uma parte do dia a copiá-la em seus escritórios, lá nos mosteiros, e também fazendo adornos, enfeites com aquelas famosas iluminuras, que eram gravuras pintadas ao redor dos textos, né? E a outra parte do tempo eles passavam lendo e meditando a Bíblia, como nos dizem São Bernardo e Tomás de Kempis. Antes de inventada a imprensa, como os exemplares da Bíblia eram poucos e muito caros, o povo aprendia a ler a Bíblia ouvindo-a pelas explicações dos professores teólogos e dos padres lá nos púlpitos. Eles viam, né, nas esculturas das igrejas, a tradução da Bíblia nas esculturas, nas imagens. Eles liam aquilo ali na Via Sacra. Então, eles tinham os principais mistérios que estão descritos nas Sagradas Escrituras de outra forma, mas eles tinham acesso. Nas pinturas, né, mosaicos e assim por diante. Que pintura tão compreensível do Antigo e do Novo Testamento, feita no século XIII em São Marcos de Veneza. É como diz Ruskin, as paredes da igreja fazem de Bíblia para o povo e as pinturas são mais fáceis de ler do que um capítulo de um livro. E até hoje todo mundo sabe aquele ditado, que uma palavra fala por 1000 palavras. Uma imagem fala por 1000 palavras, né? Então, ó, alguns não católicos são os primeiros a nos dar razão. Abre aspas. Não sei como pôde persistir por tanto tempo, como se vê pelas antigas polêmicas, diz um autor, a afirmação de que a Bíblia era um livro fechado para teólogos e leigos. Como que tanta gente acreditou nisso? Quanto mais se estuda a Idade Média, melhor se vê que esta fábula tende a desfazer-se como uma bolha de ar. Ou seja, é muito fácil desmentir que na Idade Média poucos conheciam a Bíblia. É fácil desmentir. E isso o texto aqui até coloca. Não precisa nem ser católico para desmentir. Basta ser um historiador ou uma pessoa com boa vontade de estudar. Hoje a internet está aí para todo mundo que tem boa vontade, né? Temos de admitir, escreve um autor, né? Que a Idade Média possuía um completo, surpreendente e muito louvável conhecimento da Bíblia, sob muitos respeitos, muitos aspectos, talvez maior para a nossa confusão do que os nossos tempos. Porque hoje publica mais Bíblia do que se lê. Né? A gente vê muita publicação da Bíblia, muita gente comprando, muita gente vendendo. Mas a minoria lê a Bíblia hoje. Porque lê de uma outra forma, né? Antigamente era pouca publicação e muita leitura. Há um grande e geral equívoco acerca da consideração em que era tida a Bíblia na Idade Média, escreve o Dr. Cutts. Há quem julgue que era muitíssimo pouco lida, mesmo pelos padres, quando o fato é que os sermões dos pregadores medievais eram mais repletos de citações e alusões bíblicas que muitos sermões dos nossos dias. E os escritos de outra ordem eram tão cheios de alusões escriturísticas que é evidente que o pensamento dos seus autores andava saturado de leitura bíblica. Ou seja, basta ler um sermão do padre Antônio Vieira, que é da época do, praticamente perto, né, séculos mais próximos aí do descobrimento do Brasil, 1500, na época de Lutero, e veja uma homilia de um padre moderno. Ele não lembra, ele não sabe as citações bíblicas, ele não lê a Bíblia. E os padres medievais, os padres do Renascimento naquela época, eles liam muito a Bíblia. As músicas populares citavam a Bíblia. Né? Então, como é que o povo medieval não conhecia a Bíblia? Que história é essa? Se a gente está vendo a prova, né? Pelas esculturas, pela poesia, pela música, sobretudo pelos sermões que ficaram escritos para a gente ler. Então, tem coisa errada aí. Tem alguém tentando distorcer, né? Então, olha só. Pergunta. Atualmente é proibido aos católicos ler a Bíblia? Não, não é, nem nunca o foi, como está explicado. Não só não é proibido aos católicos ler a Bíblia, mas muito se lhes recomenda que o façam. A igreja sempre recomendou. É dever sagrado da Igreja Católica, que é, abre aspas aqui, quer dizer, parênteses, né?
depositária, guarda e intérprete da Bíblia. Então, é dever dela acautelar o seu povo de se deixar levar de falsas traduções da Bíblia, muitas vezes acompanhadas ainda de glosas e notas destruidoras da fé católica. Nunca proibiu, porém, traduções em vernáculo que tenham sido aprovadas pelo bispo diocesano, que tenham sido editadas, anotadas e comentadas por sábios católicos. A igreja nunca proibiu. Quanto àquelas edições da Bíblia em inglês, bem faremos lendo aquela carta de Pio VI ao arcebispo de Florença, em 1778, em que urge pela leitura da Bíblia entre os católicos. Então, Papa Pio VI vai dizer: nestes tempos em que circulam tantos livros que atacam rudemente a religião católica, mesmo entre os povos, mesmo entre o povo, com grande prejuízo e ruína das almas, julgo que procedes muito bem, urgindo pela leitura das Santas Escrituras. Ele está recomendando e elogiando, porque elas são um manancial riquíssimo de onde se pode e deve tirar em abundância a pura moral e doutrina, com que se hão de erradicar os erros tão divulgados nestes tempos corruptos. Ou seja, a Bíblia, pelo contrário, antes de proibir, o Papa está aqui estimulando a leitura para corrigir os erros da época. Poucos anos depois, Pio VII escreveu, no mesmo sentido, aos vigários apostólicos ingleses, pedindo-lhes assim, abre aspas, que incitassem o povo a ler a Sagrada Escritura, porque não só não há nada mais útil, mais consolador, mais animador, mas não há nada que tanto confirme na fé, alimente a esperança e incite o amor ao amor da verdade cristã. Então, a gente está aqui vendo um desmentimento, né? Desmentindo tudo. Em 1893, Leão XIII vai escrever na sua encíclica sobre a Bíblia, abre aspas, urge, naturalmente, a solicitude do nosso munus apostólico e compele-nos não só a desejar que este grande manancial da revelação católica seja acessível em toda a sua pureza e abundância a todo o rebanho de Jesus Cristo, mas também não nos permite que o deixemos turbar ou corromper. Então é assim, não é que a igreja proibia a Bíblia para o povo na Idade Média, ela proibia falsas traduções, ela proibia ler a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer tradução. Porque a Bíblia é um tesouro para a fé, mas para a fé que leva ao céu, não para a fé baseada numa falsa tradução. Porque já pensou a pessoa ler a Bíblia com uma falsa tradução e acreditar em coisas totalmente contrárias ao que Cristo falou? Então a igreja, como policiadora de tudo isso, ela tinha o dever, né, de fazê-lo. Então ele diz, a leitura da Bíblia esclarece e fortifica a inteligência e, ao mesmo tempo, dilata e afervora o coração e o impele a progredir com ardor na virtude e no amor de Deus. Bento XV, na sua encíclica sobre São Jerônimo, cita algumas passagens de suas cartas, certamente para nosso comum ensino. Da carta de São Jerônimo a Demétrio, ele diz, ama a Bíblia e a sabedoria te amará. Ama-a e ela te guardará, honra-a e ela te abraçará. Olha só em que mérito este autor tem com a Bíblia. Da carta às matronas romanas, Laita e Eustóquio, em que urge de suas pupilas que leiam assiduamente a Bíblia, diz ele, né? Abre aspas de novo. Mal se imagina o proveito que tira e a doce tranquilidade que experimenta uma alma bem disposta, lendo devotamente a Bíblia. Como que a igreja não recomenda a leitura da Bíblia? Quanto mais para trás no tempo, mais parece que, de fato, a igreja recomenda a leitura. Quem quer que seja, começa uma vida particular de piedade, de fé, de humildade, determinada a progredir nestas virtudes, encontrando nela o pão do céu para as alimentar. Quisera que cada um experimentasse a verdade destas palavras de Davi. Abre aspas, eu bem vejo que tu me revelaste o segredo e o escondido do teu saber. Salmo 50. Pergunta,
Por que encadeavam os monges na Idade Média a Bíblia nas suas livrarias e igrejas? Por que tinha cadeados nas Bíblias na Idade Média? Resposta: era costume na Idade Média prender com cadeias a Bíblia e até outros livros para que os não roubassem e especialmente para os tornar acessíveis aos estudantes. Então, para evitar os saqueadores, os ladrões, e também para os estudantes. A primeira menção de Bíblias encadeadas está datada de 1040, o ano 1040. O catálogo do Mosteiro de São Pedro de Wissembourg, Alsácia, menciona 4 saltérios encadeados na igreja do mosteiro. Muitas livrarias medievais tinham seus livros em cofres fechados à chave e presos. Por nossa parte, não encontramos alguma outra menção de livrarias encadeadas até o século XV, né? Século XV. Todos os livros da livraria de São Marcos, em Florença, lá no ano de 1441, e os da livraria Malatesta, em Cesena, em 1490 e 1452, eram encadeados. Durante a Idade Média, considerava-se obra pia, ou seja, muito piedosa, deixar em testamento bíblias, saltérios e livros de horas para serem encadeados na igreja e ficarem ali para uso comum dos fiéis que a frequentavam. Era um costume. E era um costume considerado devoto, piedoso, espiritual. Deixa lá para colocar o cadeado. Aí vem os ateus, vem os historiadores, vem o povo que não é católico, vem protestante, já olha para essas histórias. Tá vendo como a igreja era carrasca? Era inimiga do povo ler a Bíblia, até o cadeado na Bíblia. E não sabe do que se trata, né? O conde Frederico de Heidelberg legou seu livro de horas, ou seja, hoje a gente chama Liturgia das Horas na igreja atual, né? Mas o livro de horas, ele deixou como herança o seu livro de horas à Igreja do Espírito Santo em 1474. Um católico holandês deixou a sua Bíblia à Igreja de São Pedro. O conde Ormond, o seu saltério para ser encadeado sobre o seu túmulo em São Tomás Aquino. Os protestantes adotaram este costume de encadear as Bíblias em suas igrejas durante mais de 3 séculos. Eles também faziam. Na Inglaterra foram encadeadas as seguintes livrarias: a de Grantham, em 1598, a de Bolton, em 1651, e a de Wimborne, em 1686. As Bíblias foram igualmente encadeadas em muitas igrejas, em várias outras cidades, né? Os colégios de Oxford, por exemplo, né, e outros, Merton e assim por diante, só libertaram seus livros no século XVIII. Eles só tiraram esses cadeados no século XVIII. E algumas livrarias, como as de Manchester, né, e outras aqui, só no século XIX. Ainda se conservam encadeados, que saibamos, né, no caso, na época desse livro aqui, caixa de perguntas, mais de 5.000 livros em 11 livrarias protestantes e 2 católicas. A lista dos livros encadeados na Inglaterra foi compilada por William Blades, no seu livro Books in Chains, e por Charles Cox e Alfred Harvey, na sua obra English Church Furniture. E aí vem a pergunta, ou melhor, capítulo 9 agora, né? Erros contra a religião, astrologia, espiritismo, psicanálise, hipnotismo, ordalhos e sonhos. Ai, 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 agora vem. Pergunta: por que a Igreja Católica condena a astrologia? Tem muito católico hoje em dia, principalmente seguidores de Olavo de Carvalho, do filho dele, né, do Gugu, lá do Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, que ainda seguem tem em autoestima, seguem com bons olhos a astrologia, porque eles praticam astrologia, né? Se não me engano, até hoje, o Luiz Gonzaga de Carvalho faz mapa astral, ele faz isso, pratica astrologia, né? E vai falar que não, que tem que se entender do jeito certo, etc. Então, a pergunta continua. É pecado adivinhar os sucessos da vida de uma pessoa pelo estado do céu no momento do seu nascimento? Então, a resposta é: a igreja condena a astrologia por ser uma superstição pagã que fomenta o fatalismo e leva diretamente à negação da divina providência. Fatalismo aqui vem de
fado, né? Destino, fatalismo. As estrelas nenhuma influência exercem na vida humana, para que se possa adivinhar por elas o futuro dos recém-nascidos. Não tem como uma estrela dizer o que o recém-nascido vai viver daqui a 10 anos. Como que ele vai morrer? Ah, vai morrer de acidente de carro, porque as estrelas falaram isso. Qual que é a relação, né? Onde estaria o livre-arbítrio? Dar crédito, portanto, a horóscopos, guiar-se por eles, é outra ridículo. Antes de ser pecado, é ridículo. Então, Santo Agostinho ataca com muita força na sua obra Cidade de Deus esta superstição. Dela, Santo Tomás escreve na sua Suma: o que observa as estrelas para predizer futuros acontecimentos ou futuras ações humanas baseia-se em vã e falsa opinião. É vã e é falsa. Não leva a nada. É gastar dinheiro com astrólogo, ou seja, é ser um estúpido, é ser uma pessoa tola, ele está dizendo, né? Praticamente isso. Não seja uma pessoa assim, desprovida de inteligência, né? Não aposte as suas fichas e seu dinheiro nisso. Como entram nela superstições e intervenção demoníaca, é ilícita. Aí continua. Como se trata de futuros contingentes, o que é um futuro contingente? É um acontecimento específico no futuro. Quando é que eu vou ter uma dor de dente? É um futuro contingente. Ele está circunscrito num pedaço do tempo lá no futuro. Contingente é aquilo que está dentro de um espaço determinado. Está circunscrito, está determinado no tempo e no espaço. Então, como a astrologia, o horóscopo, trata de futuros contingentes, nem mesmo o demônio os conhece de certeza. O demônio não sabe quando é que eu vou ter dor de cabeça no futuro. Como é que ele vai saber disso? Imagina as estrelas, que são inferiores ao demônio, né? São apenas minerais, são apenas gases, né? São astros. O conhecimento dos futuros contingentes é do domínio exclusivo de Deus. Ponto. Acabou. Daí o serem as profecias argumento da divindade, da religião. Por isso que Deus forma profetas. Ele conta no ouvido dos profetas o futuro. Olha, vai acontecer isso. Aí o profeta vai lá e diz. Mas é o profeta que criou aquela profecia? Não. Ele sempre se apresenta à comunidade, ao povo, falando: o Senhor Deus me falou para dizer isso. Então, quem que é o Senhor do futuro contingente? Só Deus. Então, ó, esquece astrologia. Esquece búzios, cartomante, esquece aquelas superstições. Não me usa de uma verdade para distorcer. É. Né? Outra pergunta. A Igreja Católica permite aos católicos assistir a sessões espiritistas ou fazer de médium? Não é admirável o espiritismo como prova da imortalidade da alma? Isso aqui foi uma pergunta que provavelmente um espírita ou admirador ou parente de espírita colocou na caixinha de perguntas lá na igreja nos Estados Unidos. Então a resposta dos padres foi: a igreja ordena aos católicos que se abstenham por completo do espiritismo, verdadeira superstição subversiva da moralidade e da religião. Então o espiritismo, ele estraga a moralidade e a religião. Ele é como se fosse um veneno, né? O Santo Ofício, como era chamado na época, e hoje é a Congregação para a Doutrina da Fé, publicou pelo menos 5 decretos proibitivos contra o espiritismo. Em 1840, em 1847, em 1856, em 1898 e em 1917, no ano da aparição de Nossa Senhora de Fátima. A 24 de abril de 1917, foi-lhe proposta a seguinte dúvida: será lícito por meio de médium, ou mesmo sem ele, quer se aplique, quer não, o hipnotismo, assistir a quaisquer conversações ou manifestações espiritistas, quando apresentem certa aparência de honestidade e piedade, quer interrogando as almas ou os espíritos, quer ouvindo as respostas, quer assistindo apenas, com o protesto tácito ou expresso de não querer ter parte alguma com os espíritos malignos? Mesmo que eu não queira ser do demônio, é lícito assistir? Se eu perceber que a conversa está muito piedosa naquele médium? O Santo Ofício respondeu negativamente a tudo, não para tudo.
A 26 do mesmo mês, Bento XV aprovou a sua resolução. É, pois, rigorosamente proibido tudo quanto se inclui na dúvida proposta, isto é, por motivo algum e em nenhuma circunstância é permitido assistir a sessões espiritistas, nem mesmo entregar-se solitariamente às suas práticas. O espiritismo é a modernização da nigromância, ou necromancia, pagã, já expressamente condenada pela lei de Moisés. O que é necromancia ou nigromancia? Consulta aos espíritos dos mortos. Então, Moisés disse: não haja entre vós quem consulte adivinhos, nem quem indague dos mortos a verdade. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Moisés, inspirado por Deus, já falou. Então, o espiritismo não é uma revelação nova, mas é uma superstição pagã que nega os dogmas cristãos em nome de uma imaginária comunicação com os defuntos, paródia infame da nossa comunicação dos santos. Como eu sempre penso, né? Tudo que tem de herético, de errado no mundo anticatólico é sempre uma imitação falseada e distorcida dos dogmas e da verdade da doutrina católica, né? Porque o demônio é uma sombra de Deus, né? O fazer do demônio é uma sombra, é sempre o oposto. O Deus, com D minúscula, o Deus dos espiritistas é um mundo animado, impessoal ou um vago desconhecido que se não deve adorar nem implorar. O seu Cristo é um médium humano, espírito avançado, que não morreu para nos salvar, nem o homem carecia de redenção, pois não é um ser decaído, nem existe o que os cristãos chamam pecado. Os espíritas não acreditam nisso. A morte não é o fim da nossa peregrinação neste vale de lágrimas, mas a morte é o princípio da nossa educação e desenvolvimento numa das esferas do espírito. É só uma etapa. Você vai morrer, vai passar para a etapa seguinte, é igual passar de ano na escola. Quem passou para a segunda série não acabou, não vai pegar diploma nenhum, vai só passar para a segunda, depois ter a terceira e aí vai. A nossa felicidade na vida, por vir, não está vinculada à visão eterna de Deus, vai falar o espírita, mas a um estado puramente mental, ou talvez parecido com o que agora temos. Com garrafas de cerveja que nos refresquem, ou copos de vinho generoso que nos confortem. Então, o futuro da alma para o espírita não é uma visão de Deus, algo inédito para a minha inteligência. É algo que eu já conheço, só que purificado e melhorado. É como se eu tivesse um cavalo e no futuro eu fosse adquirir uma moto, uma Kawasaki Ninja. Ou depois da Kawasaki Ninja eu fosse adquirir um Mustang, uma Ferrari, depois um avião, depois uma nave espacial e assim por diante, né? É uma evolução daquilo que eu já conheço. Então, não há inferno, vai dizer o espírita. Assim, o pede a razão e o senso comum. Quem desejar esclarecer-se acerca deste capítulo, deste capital argumento, leia O Problema Cruciante do Além, do padre Rolim. E sobre o espiritismo, entre outras obras publicadas entre nós, O Problema Espiritista, do mesmo autor. P.J. Rolim, com M. Como o leitor acaba de ver, o espiritismo, além de ser uma superstição grosseira, é imoral. Por quê? Porque ele se propõe minar os alicerces da religião católica. Ele tenta destruir a nossa fé, atribuindo às criaturas o conhecimento da visão futura, da vida futura, o que é de exclusivo domínio de Deus. Então, a doutrina, o ensinamento dos espíritas, dos espiritistas, esse ensinamento, ele se arroga um conhecimento que só Deus pode ter do futuro, né? 80 anos de experiências dizem-nos que as práticas espiritistas são perigosas para o corpo e para a alma. Então, olha só, prestemos atenção, né? Muitos dos seus adeptos perdem a saúde, a cabeça e, o pior, a fé. Os fenômenos que se lhe atribuem são numerosos: fenômenos físicos e espontâneos, movimento e levitação de corpos pesados, aportes, levitação de corpos vivos, variação de peso nos corpos. Uma pessoa super obesa, de repente, fica leve igual uma pena. Como que pode? Isso não é uma prova de que o espiritismo está certo? Né? Materialização de espíritos, peso, moldagem e fotografia de espíritos, tipologia, etc.
Fenômenos psíquicos, aparições luminosas, psicografia, escrita automática, pneumatografia ou escrita direta, mediunidade violenta, auditiva e vocal, incorporação. Estes fenômenos extraordinários são muitas vezes inexplicáveis. Muitas vezes. A hipótese espiritista continua por demonstrar. É evidente que a fraude, todavia, ou seja, por outro lado, parte destes fenômenos deverá, sem dúvida, atribuir-se à telepatia e à intervenção do demônio, que se serve do médium para destruir a fé e a moralidade de muitos curiosos pouco avisados. Não carecemos de recorrer ao espiritismo para demonstrar a imortalidade da alma. Basta-nos a razão e a fé. O espiritismo não identificou ainda um só espírito. Nem a hipótese telepática, nem a da intervenção diabólica presta o mínimo auxílio à doutrina da imortalidade da alma. Nem esta carece dele. E aí a pergunta: é pecado usar da prancheta ou mesa giratória? Não é pecado se apenas se considera como simples divertimento e se crê que a mensagem é meramente produzida pelos movimentos inconscientes do operador. Se eu acreditar que aquilo ali é brincadeira, que não tem nada de sobrenatural e muito menos espiritual, não é pecado, diz o texto. Mas é pecado quando se tomam as respostas da mesa ou prancheta a sério e se consulta supersticiosamente como se consulta um adivinho. Então já começo a achar que aquilo que foi escrito não é fruto da gente mesmo, mas é coisa de seres espirituais. Aí já é pecado. Rupert testifica que o demônio se serve dela e cita o Dr. Carrington a respeito dos seus efeitos nocivos. Ele escreve assim: algumas vezes a mensagem é atirada, agora para um lado, logo para o outro, e de repente, vendo-se assim que não era fita preparada pelo operador. Conta pormenorizadamente, comenta coisas sucedidas à distância. Manifesta circunstâncias respeitantes ao caráter, fatos e negócios íntimos de pessoas desconhecidas do operador. De repente, na mesa, na brincadeira, começa a sair um defeito que só a pessoa sabia lá no quarto dela. Aí começa a achar que é realmente espíritos. O presente escritor nos traz à memória católicos que começaram por se divertir com a mesa giratória e que depois, com a longa e contínua prática da escrita automática, vieram a naufragar física e mentalmente. Ou seja, começou como uma brincadeira e depois caíram. Embora não passe de divertimento, é um divertimento perigosíssimo a que nunca devemos entregar-nos. Tá vendo? Então, tem dessa também. É importante ter em mente que tem coisas que às vezes não são pecado no começo, mas levam ao pecado por causa da nossa fraqueza. E tem aquela frase de São Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. Convém ao católico um tipo de brincadeira destas, que pode te levar à superstição bem rapidamente. Olha, vamos brincar de mexer aqui, as palavras vão aparecendo. É perigoso. Olha, o que pensam os moralistas católicos da psicanálise? Aqui é outra pergunta importante, porque trabalha com uma ciência, entre aspas, né? A psicanálise vem da psicologia, da medicina. Então, vamos lá. O que os católicos falam sobre isso? Os moralistas, né? Aqueles incumbidos de dizer o que é certo e errado perante a fé católica. A filosofia católica nega totalmente a crença pagã dos psicanalizadores modernos. Isto é, nega a onipotência do inconsciente. Porque o que o Freud fala, a tese do Freud? Que tudo que o ser humano faz ou deixa de fazer, tudo que o ser humano quer, que ele deseja, vem do inconsciente. Não vem do meu consciente. E o que é o inconsciente? O Freud não prova. Ele diz que dentro da nossa mente existe um mundo muito maior do que aquele mundo que a gente conhece da gente mesmo. Então, a minha consciência é a ponta do iceberg. E o meu inconsciente é uma montanha que está no escuro lá dentro da minha mente. Eu não tenho acesso. O único acesso que eu tenho é por meio de símbolos, de sonhos e de alguns vícios que eu demonstro aqui na vida enquanto estou acordado. O tique nervoso, as palavras que a gente escolhe usar, são sinais que o inconsciente está tentando dar. Então, esse inconsciente, o Freud vai trazer como se fosse assim, a minha razão de existir, de agir, está no inconsciente, não está aqui. Então, é uma coisa misteriosa. O catolicismo, a igreja,
A filosofia católica vai dizer, não, isso aí está errado. Está errado, porque isso aí está colocando como se o inconsciente fosse onipotente sobre mim. Então eu não tenho livre-arbítrio, caramba. Eu não posso fazer nada porque, se eu escolhi fazer o curso de medicina é porque meu inconsciente está programado para fazer isso. Porque eu sofri um trauma na minha infância e, de repente, agora eu tenho algum apego a tal coisa. Eu gosto muito de carro usado, carro antigo, gosto de comprar, de vender carro antigo, porque eu tenho alguma coisa no meu subconsciente, no meu inconsciente, nada a ver, né? A psicanálise destrói a unidade da personalidade humana, a continuidade da consciência, a liberdade, a responsabilidade moral e o pecado. Olha como que isso é sério. Hoje em dia tem partidos de esquerda que tentam descriminalizar a pedofilia. Porque eles vão tentar usar Freud, vão tentar usar a psicanálise. Não, mas isso aí é uma coisa da pessoa, não é crime. É uma coisa que vem, você tem que deixar. Muitos psicólogos, quando vê um filho com comportamento estranho, falam para o pai, para a mãe, na consulta, deixa, ele tem que se expressar. É autoexpressão. Se vocês bloquearem isso com proibições, vocês vão acabar mutilando o desenvolvimento dele e ele vai desenvolver um monte de problemas psicológicos e vai ter que fazer outros tratamentos no futuro. Então, olha da onde que vem, né? O homem deixa de ser senhor dos seus atos e se converte num campo de batalha onde certas paixões e estímulos primitivos e anormais lutam desesperadamente pela vitória. Semelhantes devaneios, delírios, não são mais do que uma paródia pagã da doutrina católica sobre o pecado original, a queda do homem, e um esforço inútil para entender a doutrina de São Paulo sobre a lei dos membros, que está em luta contínua contra a lei do espírito, que São Paulo falou, né? Percebo uma lei em meus membros, que vai contra o meu espírito. O meu espírito quer para o céu, quer a lei de Deus. Meus membros querem ficar na terra, gozando prazeres. Ai de mim, triste da minha vida. E tipo assim, né? Então, São Paulo falou isso, aí Freud vai tentar explicar isso de uma forma totalmente viajada e ilusória. Tudo na psicanálise é vago. Tudo é vago. Ou seja, Freud não explica nada, ele só dá palpites. É mais ou menos dizer que ferradura atrás da porta traz sorte. É a mesma profundidade, se for analisar, né? A teoria do simbolismo do sonho é antinatural. O ofício de censor inconsciente é anticientífico e pura imaginação. Identificar ideias religiosas com símbolos sexuais é puro ateísmo. A usurpação do ofício de confessor destrói com frequência a vida moral e religiosa do indivíduo, porque agora o católico não precisa ir para o confessor contar os seus pecados, ele vai para o psicanalista no divã, deitar lá naquele sofazinho confortável e contar todos os seus desejos pecaminosos para ele, e ele vai tentar colocar a vida dele em ordem. É digno de ponderar-se que homens e mulheres que olham a confissão como um peso insuportável se prestem de bom grado, por outro lado, a descobrir a intimidade dos seus pensamentos sexuais aos psicanalizadores, os psicanalistas profanos e analfabetos na vida espiritual. Confessar é uma coisa absurda. Onde já se viu confessar com um pecador, comedor de feijão como eu? No outro dia tá lá pagando R$200 numa consulta com um psicanalista contando as piores imaginações e desejos pecaminosos e coisa sem vergonhices da vida. Mas ele é um profissional, é um médico, e não sei o quê. Tá vendo a contradição? É que nem o Chesterton. O problema de não acreditar em Deus é que você acaba acreditando em qualquer coisa. Mas Deus não sei o quê, Deus é isso, Deus é aquilo. Aí você vai ver o ateu, às vezes ele tem um monte de chaveirinho com pé de coelho, tem um monte de filtro dos sonhos no carro, né? Sempre bate 7 vezes na madeira, faz um monte de coisinha. Bem disse o doutor Buell, se esta doutrina se universaliza, a vida perderá o seu valor, o mundo, o seu encanto, a religião, a sua dignidade, a moralidade, a sua majestade, a arte, a sua fascinação. Ou seja, se a psicanálise for levada a sério por todo mundo, então a vida não tem valor, porque eu sou o meu inconsciente. O que está falando aqui agora nesse vídeo é um inconsciente, então eu não sei de onde está vindo a minha fala. Eu não sei porque eu gosto de sorvete de chocolate e não gosto de sorvete de baunilha. É meu inconsciente que vai saber disso, mas eu nunca vou ter acesso a ele. Então quem sou eu? Se eu sou o meu inconsciente, a minha essência não tem como investigar a minha inconsciência, então eu sou um eterno ponto de interrogação para mim mesmo.
Eu sou um mistério para mim mesmo. Então, eu não sou culpado de qualquer crime, porque eu não sei de onde veio o crime. Veio do meu inconsciente. Aí eu matei o cara para roubar o banco. Olha, eu não fiz nada de errado. Foi meu inconsciente que mandou eu matar. Eu não sei porque meu inconsciente está nervoso. Veio de dentro de mim essa fúria. Ah, eu traí minha esposa, não foi adultério, não. Isso aí é porque veio de dentro de mim. Isso aí eu carrego, não sei porquê. Tá vendo como que o mundo moderno é sem vergonha, é safado. O mundo moderno quer justificar os piores crimes, os piores pecados. Porque o homem moderno que segue essas doutrinas, psicanálise, marxismo, né, esses ateísmos militantes, eles têm todo um álibi para poder justificar pecado, né? O Marx fala, não é culpa de ninguém, não existe maldade, é tudo destino da história. A história já nos destinou a fazer o que a gente tem que fazer. Aí vem o Freud, não, você está destinado a fazer o que o seu inconsciente quer. Então, o mundo perde o seu encanto, porque o mundo não é mais encantável se eu sou apenas fruto do inconsciente. Religião para quê? A religião é o inconsciente que cria religiosidade. Ah, o que é o bem e o mal? Não existe bem e mal, existe apenas o que está no inconsciente. Então a gente considera matar errado porque o inconsciente fala isso pra gente, vem do inconsciente. Então, tudo. Para que a gente vai admirar uma obra de arte que mostra lá, olha, Michelangelo, Leonardo da Vinci, olha só que pintura, Capela Sistina. Não, aí vem o psicanalista e fala, isso aí não é nada de admirável, isso aí vem do inconsciente. O inconsciente já estava programado para fazer isso aí. É como se a gente estivesse olhando para um robô, porque ninguém vai admirar a obra de arte de um robô. Se um robô escrever um poema, quem é que vai dar um prêmio para ele? Não, o robô está programado para escrever esse poema, a gente que fez. Por que ninguém fala assim, nossa, olha como que a Coca-Cola é uma obra de arte? Ninguém admira assim, nossa, que receita boa, eu preciso pegar a receita com o cozinheiro, com a pessoa que fez. Não tem, porque é feito por robôs na indústria. É uma fórmula, é um computador que fica envasando, lavando a garrafa, colocando rótulo. É tudo programado, ninguém admira essas coisas. E o Freud vem tentar destruir a natureza humana, falando, não, é tudo inconsciente, é a mesma coisa. É a mesma lógica, né? Então a gente para por aqui hoje, neste capítulo, né, na página 110. Depois a gente continua segunda-feira, que vem, se Deus quiser. Nós vimos hoje algumas ideias aí sobre as escrituras, né? Por que tem a postura protestante, a postura católica? A Igreja Católica sempre cuidou bem da doutrina bíblica, principalmente nas traduções, e os protestantes sempre buscaram colocar a tradução que eles bem quisessem. Então esse é o problema, né? Sei que no protestantismo você vai parar em lugar nenhum, porque eles não têm nenhuma diretriz a ser seguida, eles não têm nenhum magistério, não têm tradição, então eles traduzem a Bíblia da forma como eles acharem melhor. O problema é que a Bíblia não é uma propriedade do homem, é revelação. Se é revelação, ela vem de Deus e tem que ser tratada como tal, tem que ser respeitada como palavra divina. Tem que ser respeitada. Aí daquele tirar uma vírgula da escritura. Aí daquele que mexer, ou seja, uma tradução feita perniciosamente, não quero nem ver o que vai acontecer com essa alma, né? Então a gente fica por aqui e vamos rezar para acabar. Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Doutor Angélico, rogai por nós. São Pio V e São Pio X, rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos com toda a Igreja Católica, Apostólica Romana e a Corte Celeste dos Anjos e dos Santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, até a próxima.